Alô, alô, bom dia! Bom dia, meu povo! Bom dia, Brasil! Como estamos? Tudo bem, galerinha do Me Salva? Me chamo Eric, sou professor de física aqui do Me Salva. É um prazer tê-los aqui. Vamos lá então, povo. Povo, olha só, deixa eu puxar para cá aqui, ó, para vocês terem uma ideia aqui agora, aqui, ó, na nossa folhinha, o que a gente vai trabalhar neste primeiro encontro. Olha só que legal aqui, ó. A gente vai iniciar na cinemática, certo? Ó, a Juliele botou, espero esse ano aprender a gostar de física. Vamos juntos, Juliele. Conta com a gente, tá? Conta com a gente, conta com a equipe aqui do Me Salva. A gente vai fazer de tudo para que tu goste de física e que tu aprenda física, certo? Ó, povo, cinemática, né? Na verdade, assim, ó, a gente pode... Deixa eu botar aqui para vocês me vejam também. A gente pode dividir, né, a física em alguns ramos. Primeiro a gente tem a física clássica e a física moderna. Física moderna é a física do século passado até os dias atuais. Detalhe, não está lá, né, no edital, nas competências do Enem, a parte de física moderna. E já a física clássica a gente pode separar em alguns ramos. Vamos lá. Quais são os ramos da física clássica, povo? A gente tem a mecânica, que é o que normalmente, né, vocês aprendem no primeiro ano do ensino médio, né, o que normalmente é trabalhado. Aí depois da mecânica, a gente tem a termologia, né, que vai estudar a temperatura, calor. A gente tem a ótica, que aí tu vai estudar espelhos, lentes, refração. A gente tem a ondulatória, que estuda as ondas, estuda os fenômenos relacionados às ondas, né? Dentro da ondulatória tem a acústica também, que estuda o som. E a gente tem também o eletromagnetismo, que aí normalmente tu vai aprender isso no terceiro ano, né? Onde é trabalhado aí no ensino médio. Que em eletromagnetismo tu vai estudar eletrostática, vai estudar eletrodinâmica, aquela coisa com circuitos elétricos. Aí tu vai estudar magnetismo, os fenômenos com os ímãs e suas propriedades, certo, povo? Então são essas áreas da física: mecânica, termologia, ótica, ondas e eletromagnetismo, certo? Aí, povo, então, turma, a gente vai começar a trabalhar aqui a cinemática, né? O que é a cinemática? A cinemática, ela é a área da física, né, que está dentro da mecânica. E ela vai estudar os movimentos. Na verdade, a mecânica como um todo estuda o movimento também dos corpos. Só que a cinemática, ela vai estudar os movimentos sem se preocupar com a causa dos movimentos. Quem vai estudar a causa dos movimentos vai ser a dinâmica, certo? Então, que tipo de coisa que a gente vai estudar aqui na cinemática? A gente vai estudar, por exemplo, um fenômeno assim, eu pego essa caneta e eu, jogo ela para cima, certo? Daí eu vou querer calcular quanto tempo ela leva para subir até a altura máxima dela, tá? Qual é a altura máxima que ela sobe, quantos metros ela sobe, quanto tempo ela vai levar para descer de volta, né, na minha mão, qual é a velocidade que ela tem na metade da altura. Então esse tipo de coisa que a gente estuda na cinemática, tá? A gente não vai estar preocupado em como que a caneta entrou em movimento, mas aí a gente vai estar preocupado com o seguinte: a partir do momento que a caneta entrou em movimento, vamos estudar tudo o que pode acontecer no movimento dela, certo? Então essa é a ideia de cinemática. E cinemática, povo, é um assunto assim, ó, que toda prova do Enem vai cobrar, certo? Vai ter ali pelo menos uma questão envolvendo cinemática, envolvendo MRU, MRUV, envolvendo os gráficos, certo? Então é um conteúdo que vocês podem ter certeza, vai aparecer lá na prova de vocês e vocês têm que saber dominar os conceitos e as equações. E a gente está aqui para isso, para auxiliar vocês a dominar cinemática, beleza? Bom, nessa primeira aula, povo, a gente vai ver alguns conceitos iniciais, tá, da cinemática, principalmente aqui a parte de velocidade e aceleração. Vamos ver o que é velocidade, o que é aceleração, né, onde elas podem ser aplicadas nos movimentos, certo?
E também a gente vai iniciar o estudo do nosso primeiro movimento aqui, que é o MRU, né? Tem gente que chama também de MU, Movimento Retilíneo e Uniforme. Tranquilo? Vamos junto nessa? Bora? Bora com tudo? Deixa eu me tirar aqui para que vocês vejam só a folhinha. Povo, primeiro conceito que a gente vai trabalhar, ó, acompanha comigo, pega o teu caderno, anota tudo que eu falar e tudo que tiver aqui que tu vai usar, tenho certeza. Essa aula é muito importante, show? Conceito de referencial. Esse conceito é muito importante na física. Esse conceito tu vai usar não só na cinemática, mas nas outras áreas da física também. E as questões do Enem gostam de explorar esse conceito, tá? Segue comigo. Na física, referencial é um corpo, um sistema que vai ser usado como base para descrever movimentos e fenômenos físicos. Tá, mas peraí. Vamos entender melhor esse conceito de referencial? Vamos lá. Volta para mim, olha aqui, ó. Pô, eu faço uma pergunta para vocês, me ajudem. Eu agora, professor Eric, neste exato momento, eu estou em repouso, ou seja, parado, ou estou em movimento? Comenta no chat aí para mim. Eu estou em repouso ou estou em movimento? Como é que o professor Eric está nesse momento? Está em repouso ou está em movimento? Vou ficar assim até. Comenta aí o que vocês acham. O professor Eric está em repouso ou em movimento? Ah, tem uma galerinha que tá esperta. Depende. Exatamente. Em relação ao que? Perfeito, galera. Sensacional. Eu vou até botar aqui, ó. Palmas para vocês. Palmas. Sensacional, galera. Tá aí certo que você depende, né? A resposta é depende, pô. Por quê? Se eu pegar em relação ao solo, em relação à terra, né? Estou em repouso, porque a minha posição não está mudando em relação à Terra. Agora, se eu pegar, por exemplo, em relação ao Sol, né, já que eu estou na Terra, a Terra se movimenta ao redor do Sol. Logo, em relação ao Sol, eu estou em movimento. Tu vê que esse conceito de repouso ou movimento é um conceito que depende do referencial que a gente adota. O referencial pode definir se eu estou parado ou se eu estou em movimento, certo? Então é muito importante a gente ter em mente, a gente dominar esse conceito de referencial. E, pô, olha só, acompanha comigo aqui, ó. Vamos botar aqui alguns exemplos, né, de referenciais que a gente pode ter na física. Vamos lá. Então, um referencial, povo, muito comum, tá? É esse referencial aqui, ó. Olha que bonitinho ele. É o sistema de coordenadas cartesianas, né? Esse é o nome bonito que a gente dá para esse referencial. Aquele gráfico do x e do y que vocês usam lá em matemática para estudar funções. Esse referencial ele é bem comum na física, certo? A gente pode citar também como exemplo de referencial, a gente pode citar aqui, claro, né, a Terra como um exemplo de referencial, beleza? Tranquilo? Terra é um exemplo de referencial bem comum também. Ou, claro, a gente pode citar como um exemplo de referencial aqui, ó, o solo. Vamos botar aqui, ó. Imagina que isso aqui é o solo. Então, o solo, ele também é um exemplo, né, de algo que pode ser usado como referencial. Mas uma coisa que é importante, turma, vocês terem noção, qualquer coisa na física, né, pode ser um referencial. Então, eu posso ser um referencial, né? Eu posso ser usado como base para descrever movimentos, né? Vocês podem ser um referencial, o computador de vocês pode ser usado como referencial. Qualquer coisa na física pode ser usado como referencial. Então tá, então esse é o conceito de referencial que a gente tem na física. O referencial, ó, vamos anotar aí, ó. Vamos anotar aí, ó, que é bonitinho. Deixa eu puxar lá para cá, ó, para vocês terem em mente aqui, ó. Então, um referencial, ele define, tá? Ele define a tua velocidade, né? E quando eu falo velocidade aqui, define o valor dela, se ela é zero, né? Se ela é positiva, se ela é negativa, tá? Ele define também qual aceleração que tu pode ter, isso pode mudar de acordo com o referencial,
e várias outras coisas que tu pode definir como referencial. Olha que legal essa ideia aqui da velocidade, tá? Não sei se aconteceu com vocês já, quando, por exemplo, tu tá viajando, certo? Imagina que tu tá viajando, tu tá a 100 km por hora. E olha só que legal, quando tu fala 100 km por hora, rigorosamente é 100 km por hora em relação ao solo, certo? Então tu tá a 100 km por hora em relação ao solo. Aí passa um outro carro do teu lado, andando no mesmo sentido que o teu, só que tá a 120 km por hora em relação ao solo. Aí tu olha para o lado, tu olha aquele carro ali que está a 120 km por hora, mas ele passa assim, ó, relativamente devagar por ti. Tu olhando, né, para aquele carro, parece que ele está meio assim, devagar, não está tão rápido assim. Isso também é uma questão de referencial. Porque esse carro que está a 120 km por hora em relação ao solo, se tu pegar em relação a ti, que está viajando a 100 por hora, né, na estrada, esse carro vai estar, na verdade, a 20 por hora. Tu vai ver esse carro do lado de ti passando por ti a 20 km por hora, porque a velocidade depende do referencial que a gente adota. Certo? Beleza? Agora, povo, eu quero também discutir com vocês uma coisa muito legal, que é isso aqui, ó, muito importante pra gente, que é o sinal das grandezas físicas. Tá? O referencial, ele também vai definir o sinal que a gente adota nas grandezas físicas. Vou dar um exemplo aqui, ó, para vocês, tá? Se eu tenho, vou desenhar aqui, ó, um carro, certo? Se inicialmente eu só desenhasse para vocês que eu tenho um carro se locomovendo para a direita, e eu perguntasse para vocês, essa velocidade aqui desse carro é positiva ou negativa? A resposta também seria depende aqui. Depende do que, professor? Depende do referencial que a gente adota. Tudo é uma questão de referencial. Aí olha só que legal. Vou definir um referencial então, ó. Eu posso definir um referencial usando a seguinte lógica, ó. Vou fazer um desenhozinho aqui, ó. Vou desenhar uma retinha. Eu vou indicar assim, ó, que bonitinho. Que o sentido positivo é para a direita. Certo? Quando eu defino o referencial assim, como eu estou colocando, positivo para a direita, e o carro está se movimentando também para a direita, certo? Olha então o que acontece aqui, ó. Essa velocidade aqui, ó, desse carro, ela vai acabar sendo positiva. A velocidade, ela é, então, positiva. Mas perceba que essa velocidade, ela poderia ser negativa. Sério, professor? Claro. Porque eu também poderia adotar um referencial onde o sentido positivo é para a esquerda. Não é muito comum, né? Não é muito intuitivo a gente fazer isso, adotar, né, como sentido crescente positivo para a esquerda, porque a gente lê, né, da esquerda para a direita, a gente avança assim, mas não é proibido não. Eu posso adotar um referencial que positivo é para a esquerda. E aí se eu tivesse adotado um referencial positivo para a esquerda, cara, a velocidade desse cara ia ser negativa, certo? Então, o sinal das grandezas físicas, principalmente da velocidade, que é o que a gente está tratando aqui primeiro, vão depender do referencial, certo? Vamos botar um outro brinquedo aqui, então, ó. Se eu botasse aqui, ó, que bonitinho, um referencial positivo para a esquerda. Se eu botasse o mesmo carrinho que está se movimentando aqui, ó, para a direita, nessa situação aqui agora, a velocidade dele seria negativa. Fechou, povo? Fez sentido? Foi pro coração? Uma última observação aqui que eu quero passar para vocês aqui, ó, nessa folhinha, tá? Tem um nome, tá, que a gente usa para uma situação tipo essa, tá? E também um nome que a gente usa para uma situação tipo essa daqui, certo? Beleza? Olha só, vamos lá. Quando a gente tem esse caso aqui, ó, quando a velocidade é positiva, né, que é quando eu estou me movimentando a favor do referencial, a gente vai escrever que esse movimento aqui que o carrinho está descrevendo, ele é um movimento que é progressivo. Progressivo. Certo? Já quando eu tenho essa situação aqui, que é quando o referencial
tem sentido positivo para um lado e eu estou me movimentando em outro lado, consequentemente uma velocidade negativa, a gente vai então dizer que este movimento aqui é retrógrado, tá? Retrógrado. Beleza? Então, muito importante vocês terem em mente esses dois conceitos, se aparecer numa questão, né? Progressivo é um movimento com velocidade positiva, certo? Cuidado, olha para mim, olha para mim. Progressivo é quando eu estou indo para a direita? Não, progressivo não é quando eu estou indo para a direita. Progressivo é quando a velocidade é positiva. Retrógrado é quando a velocidade é negativa, independente de qual lado eu esteja me movimentando. Beleza? Nas estradas, povo, o que acontece, né? Sempre tem o marco quilométrico, né? Quilômetro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de uma estrada. Então, aquele marco quilométrico, ele meio que está indicando qual é o sentido positivo, qual que seria, tá? E se eu estou me movimentando contra isso, certo? Se a minha quilometragem vai diminuindo na estrada, vai passando pelo 10, pelo 9, pelo 8, seria então uma velocidade que é negativa. Certo? A Manu perguntou, os simulados ranqueados são simuladinhos do ano passado ou serão disponibilizados ao longo da semana? Ô, produção, sabe me dizer isso aí? Vou botar aí no chat aí a resposta para a Manu, por favor. Certo, então, povo? Então, a primeira parte aqui da aula, eu queria então explorar com vocês isso, tá? O conceito de referencial, né? Que ele é usado para descrever movimentos, alguns referenciais que a gente usa na física, e como o referencial pode definir o sinal, certo? Das coisas. Tem uma pergunta bem legal aí no chat, o Gabriel colocou. Progressivo e acelerado é a mesma coisa? Retrógrado e retardado também? Ótima pergunta, Gabriel. A resposta é não. A gente vai ver ainda mais para frente o conceito de acelerado e retardado. Mas já vou te dar um spoiler, tá? Vamos lá, o acelerado e o retardado são conceitos que têm a ver com o MRUV, com movimento retilíneo e uniformemente variado, certo? Essa vai ser a ideia. E aí o que acontece? O acelerado, ele vai ser aquele movimento em que a velocidade, a intensidade dela vai aumentando, certo? E o retardado vai ser aquele movimento em que a velocidade, o valor dela, o módulo, vai diminuindo. Tranquilo? Então, acelerado e retardado tem a ver com a velocidade, ou aumentar ou diminuir. Perfeito? Aí o progressivo e o retrógrado, que é o que a gente tem aqui, tem a ver com a velocidade ser positiva ou negativa, independente se esteja aumentando ou diminuindo. Certo? Vamos lá. Olha só, agora que a gente então sabe o conceito de referencial, vamos então aqui para o conceito de velocidade, não é mesmo? Então, povo, olha só, o que vai ser a velocidade no meu movimento? A gente pode ter a velocidade como sendo a medida da rapidez do movimento, né? Ou seja, o quanto de distância que eu ando para um mesmo intervalo de tempo, né? O quanto eu vario a minha posição, certo? Num mesmo intervalo de tempo. Essa é a ideia, tá? De velocidade. Conceito de velocidade. Eu sigo aqui, olha só. Conceito de velocidade. Então, velocidade é a medida da rapidez do movimento, né? O quanto que eu vario a minha posição, o quanto de distância que eu ando a cada segundo, certo? Essa é a ideia de velocidade na física. Agora, povo, vamos lá e vamos discutir o seguinte aqui, né? Como é que a gente calcula, né, uma velocidade aqui na física? Aqui primeiro eu vou falar de velocidade média para vocês. Por isso que aqui está escrito na equação, está escrito Vm, porque é de velocidade média. Então como é que eu vou calcular a velocidade média, tá, no movimento da física? Eu vou pegar isto aqui, tá? Vamos desmembrar isso aqui. Tem gente que escreve de outro jeito, errado não está. Mas o que seria isso aqui, ó? Alguém saberia me dizer o que símbolos são esses aqui, ó? O que indica esse negócio aqui em cima, ó? Que está no numerador. O que ele significa? Esse camarada aqui. Jesus amado. A Manu botou espaço, posição, delta. Isso. Variação, isso, povo. Deslocamento, isso. Então,
Isso aqui é uma letra grega que é o delta, né? Delta, na física, na matemática, é variação. Tá? Então, é variação de alguma coisa. E o S é por causa do inglês, povo. O S é de espaço, certo? Porque é em space, certo? Então, um delta S, se eu fosse ler rigorosamente, seria uma variação do espaço, ou seja, qual é a distância que eu andei. Na prática é isso. Tem gente também, e não está errado, tá? Tem gente também que gosta de só escrever assim, ó, velocidade como sendo igual a distância dividido pelo tempo. Tem gente que usa essa notação aqui. Não tem problema, tá, povo? Sem problema nenhum, beleza? É só um outro símbolo, mas eu preciso botar isso aqui para que vocês saibam, né, o que que significa. Então, basicamente, para eu calcular a velocidade, eu vou pegar a distância percorrida no movimento, e isso aqui seria um ΔT, que é de tempo. Então, uma variação do tempo. Que aí, exatamente isso aí, dona Brasileira do Acre, nasce o Deus vê tudo, certo? Porque o que que acontece? Se eu tenho que velocidade igual a distância dividido pelo tempo, eu posso então escrever que distância igual a velocidade vezes tempo, que aí o povo carinhosamente chama de Deus vê tudo, certo? Deus vê tudo, beleza? Então, vocês podem gravar a definição de velocidade só como o Deus vê tudo. Não tem problema, certo? Então, vamos só escrever aqui ó, o que cada coisa significa aqui na equação da velocidade. Fechou? Então, esse ΔS indica para a gente distância percorrida, né? Distância, deslocamento. Esse ΔT, que tem aqui, indica para a gente tempo, certo? E esse Vm que tem aqui indica para a gente a velocidade média, certo? Que a gente descreve no movimento. Beleza? Tranquilo aqui? Bom, vamos analisar também aqui uma coisa legal, que é, povo, quais são as unidades de medida, né, que a gente coloca aqui, ó, na equação da velocidade. Eu vou escrever mais aqui no cantinho, tá? Vocês vão anotando comigo aqui, ó. Então, quais são as unidades que a gente usa aqui, certo? Bom, rigorosamente, o que a gente vai ter aqui? Quando a gente pegar o ΔS, né, ou o D de distância, a gente pode ter como unidade o metro, o quilômetro, o centímetro e por aí vai. Qualquer unidade de distância, rigorosamente, a gente pode utilizar aqui. Ó, o Florico já antecipou aí a questão do SI, né? Isso aí, vamos falar do SI daqui a pouquinho. Aí para o tempo, a gente também pode ter qualquer unidade de tempo. Então, eu vou botar aqui, ó, um S, tá? De segundo. Eu posso ter também hora, né? São as mais comuns, mas eu poderia ter também o minuto, ano, semana, qualquer unidade de tempo é válida aqui, certo? E aí, claro, para a velocidade, como é que fica a unidade de velocidade? Bom, a unidade de velocidade é qualquer unidade que divida a distância por tempo, certo? Qualquer unidade que combine distância, unidade de distância, dividido por unidade de tempo. Então, eu posso ter aqui, ó, a que a gente vai usar bastante, que é o metro por segundo. Beleza? Eu posso ter aqui também o quilômetro por hora, certo? Essas duas são as que a gente mais usa, certo? Mas vamos lá. Eu posso ter qualquer variação de distância dividido por tempo aqui, não tem problema. Então eu poderia ter também, eu vou botar uma outra, sei lá, centímetros por hora. Poderia ser uma unidade para velocidade, não tem problema. Tudo que for distância em cima dividido por tempo é uma unidade de velocidade, certo? Tranquilo aqui, mas o que é importante vocês terem em mente? A gente tem na física, né, e a gente falou isso nas 2 semanas anteriores, o professor Fernando falou, a gente tem o tal do SI, que é o Sistema Internacional
né, que são as unidades oficiais aí da física, né, de convenções, tranquilo? E aí, no sistema internacional, a unidade, né, mesmo, de velocidade é o metro por segundo. Essa é a unidade do SI, do sistema internacional. Fechou? Então, em algumas equações, né, para bater as unidades certinho, a gente tem que usar a velocidade em metro por segundo. Beleza? Mas não é proibido, não tem nenhum problema. Às vezes, alguma questão te pedir a resposta final em quilômetro por hora e assim vai. Fechou? Tranquilo? A Mônica perguntou ali no chat, repete o ΔS, por favor. Claro, Mônica. Mônica, o ΔS indica variação do espaço, se tu for ler literalmente, tá? Delta é variação, indica na física. S é de espaço, então a variação de espaço. É a mesma coisa que a distância percorrida, tá? É um outro símbolo só que se usa para isso. Beleza? Tranquilo aqui, pô. Vou já fazer um exemplo com vocês já, tá? Em breve, para a gente ver, né, como é que é esse cálculozinho da velocidade, é bem tranquilo. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para ver quem é que estava assistindo as nossas aulas já, tá? Olha só, a gente tem uma conversão famosa entre metros por segundo e quilômetro por hora, né? Porque às vezes tu vai ter que fazer essa conversão ali na questão. Eu pergunto, qual é o númerozinho mágico que tá envolvido na conversão entre metro por segundo e quilômetro por hora? Bota aí. Isso aí, 3,6. Perfeito. 3,6 é o número que a gente usa para fazer a conversão entre metro por segundo e quilômetro por hora, certo? Quando a gente tem em quilômetro por hora uma velocidade, a gente divide por 3,6 para ter ela em metros por segundo, certo? Ou se tem em metros por segundo, a gente multiplica por 3,6 para a gente ter ela em quilômetro por hora, né? Valores bem comuns são, por exemplo, 36 km por hora, 10 metros por segundo. 72 km por hora, são 20 metros por segundo. E assim vai. Fechou? Olha só um exemplo que eu trouxe. É um exemplo mais aqui da terrinha, tá? Aqui onde nós estamos, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aqui eu já aproveito, né, para contar uma curiosidade pessoal minha para vocês, tá? Olha só. Quem é de Porto Alegre, quem é aqui do Sul, talvez, né, esteja reconhecendo, certo? Esteja reconhecendo, olha só que legal, esse trajeto aqui. Mas deixa eu botar para vocês, ó. Olha esse trajeto que eu botei aqui, ó, direto do GPS. A gente está indo, só para situar quem não é de Porto Alegre, tá? Aqui temos o Estádio Beira-Rio, tá? Estádio Beira-Rio. E aqui, ó, para essa bandinha aqui, ó, nós chegamos na Arena do Grêmio. Eita, nós, olha só, um exemplo futebolístico aqui, não é mesmo? Prof de vocês gosta mais dessa zona aqui, ó. O prof de vocês curte mais, né, a parte do Grêmio, lá na Zona Norte. Né? Mas tudo bem, não tem problema. Aí eu supus a seguinte ideia, olha só. Qual a velocidade média está sendo levada em conta nessa simulação de GPS? Ou seja, eu ir do estádio Beira-Rio até o estádio do Grêmio, certo? E olha só o que o GPS me dá. E a gente pode fazer uma reflexão interessante aqui, ó. Ele está me dizendo que eu vou levar 18 minutos nesse trajeto. E que esse trajeto ele tem 13 quilômetros. Fechou? Então vamos tentar calcular então, ó, qual que vai ser a velocidade média que vai ser levada em conta nessa simulação. Vamos lá? Então, ó, povo, a velocidade média, eu vou escrever como a distância, ou ΔS, o símbolo que tu quiser usar, isso é importante vocês terem em mente, vocês podem botar tanto ΔS e ΔT aqui, não tem problema. Eu vou pegar a distância e dividir pelo tempo, certo? Aí, seguindo a conta aqui, vamos lá. Então, eu vou fazer, olha só, 13 quilômetros, certo? Essa é a distância que eu vou fazer. Aí o tempo, qual que é o problema aqui, ó? O tempo, ó, tá em minutos, 18 minutos. Eu vou converter aqui no cantinho, né, para vocês. Então, 18 minutos, certo? A gente divide por 60, né? Então é 18 sobre 60. O que simplificando sobra 0,3 horas, ou 3 décimos de hora.
certo? Tranquilo? Vamos lá então, ó. 13 quilômetros dividido por 0,3 horas, certo? Se tu fizer essa divisão de 13 dividido por 0,3, então tu vai encontrar uma dízima rigorosamente, tá? 43,3333 quilômetros por hora, certo? Tranquilo? Então, o que que significa? Nessa simulação de GPS, olha que legal, a gente está considerando que a velocidade média que a gente vai fazer no trajeto é de 43,333 km por hora. E aí, deixa eu contar uma curiosidade para vocês aqui, tá? Nessa ideia. Olha só, quando vocês vão fazer uma simulação de GPS, né? Ah, eu quero ir do ponto A ao ponto B. O GPS sempre dá ali uma estimativa, né, de quanto tempo tu vai levar para fazer esse percurso, não é mesmo? O GPS sempre leva em conta a velocidade média que tu vai ter naquele trajeto, certo? Aí o mais interessante, dependendo das condições de trânsito, né, dependendo do local, ele pode pegar para a mesma distância e vai te dar um tempo maior ou menor. Por exemplo, vamos pegar São Paulo no horário de pico. Se tu for andar 10 quilômetros em São Paulo, pô, tu vai levar um tempão. Agora, se tu fosse fazer isso numa estrada que não tem movimento nenhum, pá, tu vai levar um tempo bem menor. Que aí o que que muda? Ele muda a velocidade média. Curiosidade para vocês, normalmente, assim, em cidades com muito movimento, assim, no trânsito, eles botam, assim, uma velocidade média de uns 25, 28 km por hora. Vê que interessante. Aqui, por exemplo, apareceu 43, né, km por hora. Tanto que esse azulzinho aqui quer dizer que, né, o trânsito está mais tranquilo, só nesses pontos mais em amarelo que tem um pouquinho mais de trânsito, né? Então isso é muito legal vocês terem noção dessa ideia. E outra coisa legal, tá? Pô, velocidade média de 43,33 km por hora. Quer dizer que ele está levando em conta que o carro vai andar sempre a 43 km por hora? Não, né? Claro que não. Pô, o carro pode parar numa sinaleira, que deve ter um monte de sinaleira aqui no meio, né? O carro pode andar 60 por hora, pode andar 20 por hora, mas na média é como se ele andasse a 43 km por hora. A brasileira do Acre botou uma pergunta legal. Poderia deixar 44 km por hora? Ou poderia ser 43,4? Brasileira do Acre, a resposta é: depende da questão, tá? Depende da questão. Por quê? Tem questão que pode deixar nas alternativas como uma dízima periódica, como está aqui. Tem questão que pode colocar na forma de fração a resposta, tá? Tem questão que vai pedir o valor mais aproximado, e aí poderia ser o 43,4, tá? Então, pode ser tanto uma quanto a outra que tu falou aí. Tudo vai depender da questão, como a questão quer que tu escreva a resposta, né? Uma coisa legal também é vocês terem em mente. Nas questões de física, de matemática, às vezes um número tu pode escrever ele de várias formas. Então, 0,5, 1/2, né? Então, tu pode ter várias formas, depende da questão. Fechou? Povo, dúvidas aqui? Vi que vocês querem tirar um printzinho, tá? Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, ó. Vai ficar ok para vocês? Tá? Quem quiser tirar foto aí desse nosso primeiro exemplo, né, sobre o conceito de velocidade na física. Né? No caso aqui, a velocidade média. Que é só eu pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo. Deixa eu tirar, né? Vou tirar aqui, que aí vocês podem, né, tirar um printzinho, tirar uma foto bem tranquilo. Beleza, povo? Tudo certo aqui no nosso conceito de velocidade? Tranquilo? Tudo certinho, tudo beleza? Muito bom, muito bom. Vou seguir então. Tudo certo? Vou seguir. Opa! Maria Helena perguntou: se fosse transformar para metros por segundo, ficaria 12,035, né? Que aí a gente teria, né, Maria Helena, que fazer a divisão por 3,6. Isso aí, certo? E aí tudo depende de como tá na questão, né? A questão pode pedir a resposta final em km por hora ou em metro por segundo, mas isso aí. Assim que ficaria a conversão. Beleza, então, povo? Vamos sair então aqui, vamos trocar? Opa, vamos lá. O nosso próximo conceito, olha que bonitinho ele. Vamos falar agora do conceito de aceleração, certo?
Vamos lá, o conceito de aceleração. Então, a gente já sabe o conceito de velocidade. A velocidade é a rapidez do movimento, medida do quão rápido está o meu movimento. Fechou, né? Beleza. Agora vamos falar do conceito de aceleração na física. Povo, a aceleração, ela tem a ver com a medida da mudança da velocidade, certo? Ela tem a ver com a mudança da velocidade, tá? Tem a ver com mudar alguma coisa na velocidade. Sempre associa aceleração com isso. Quando eu tenho aceleração no movimento, eu estou mudando alguma coisa na velocidade, tá? Faz sentido isso? Só que aí, turma, o que acontece? Na física, a gente vai ter dois tipos de aceleração. Cada uma dessas duas, vai mudar alguma coisa na velocidade. Vamos explorar um pouquinho mais isso? Deixa eu me tirar aqui para vocês verem só uma folhinha. Olha só que legal, ó. Eu tenho na física a aceleração tangencial, mas também tenho uma aceleração centrípeta. Bora lá, vem comigo. Turma, o que é aceleração tangencial, que a gente vai chamar assim na física, tá? Anota aí para mim, ó. Olha que legal. A aceleração tangencial é aquela aceleração que muda o valor da velocidade. Fechou? Muda o valor da velocidade. Quem quiser anotar, caso apareça aí, né, numa questão, só para botar, valor também pode ser referido como módulo, tá? Eu vou botar aqui, ó, um pouquinho só. Também pode ser chamado de módulo, tá? Ou a intensidade da velocidade. Tranquilo? Então, quando eu tiver aceleração tangencial, eu estarei mudando o módulo, certo? Aqui, ó, da velocidade. E quando eu tiver aceleração centrípeta? Bom, a aceleração centrípeta é a aceleração que muda a direção e o sentido, certo? Da velocidade. Então, eu vou ter aceleração centrípeta, principalmente, povo, em qual situação? Quando eu estiver fazendo uma curva, certo? Fiz uma curva, aí eu mudei a direção e sentido da velocidade. Pô, aí eu vou ter uma aceleração centrípeta. Agora, vem aqui para esse ladinho, ó. Aumentei o valor da velocidade, pisei com tudo no acelerador. Pô, daí eu estou mudando o valor, a intensidade da velocidade. Daí eu vou ter a aceleração que é tangencial, tá? Eu vou fazer um desenho meio que representando uma situação onde eu tenho aceleração tangencial e uma situação onde eu tenho aceleração centrípeta. Pode ser? Pode ser? Ó, vamos fazer um desenho então aqui, ó. Vocês imaginem, vou fazer aqui, ó, uma estradinha aqui, certo? Uma estradinha. Aí eu vou botar um carro aqui, ó, em dois momentos diferentes, esse meu carro. Então aqui, inicialmente, esse carro, eu vou botar que ele vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Aí imagina que o carro passou para cá, tá? Ele ficou andando, aí ele não manteve a mesma velocidade aqui. Não ficou a 10 metros por segundo, ele chegou nesse outro ponto aqui agora com 15 metros por segundo. Certo? Tá vendo? Ó, mudou o valor da velocidade. Isso aqui é um movimento que tem aceleração tangencial. Certo? Tranquilo aqui? Tranquilo aqui na ideia? A gente representa até, tá? Se tu quiser, a gente representa uma... Pode botar uma outra flechinha representando o sentido da aceleração dele, assim, ó. Pra cá. Beleza? Agora, aceleração centrípeta, meu povo. Muda a direção e sentido da velocidade. Como que eu vou ter uma aceleração centrípeta? Vamos fazer um desenho. Imagina que eu vou ter aqui, ó, visto de cima, ó, visto de cima. Vocês conseguem ver que isso aqui é uma estradinha vista de cima?
fazendo uma curva, certo? Vamos tentar desenhar aqui, ó, um carrinho aqui, ó, bem pico roxinho aqui, ó. E aí esse carrinho aqui, ó, ele tem, ele tá fazendo aqui, ó, ele tem 10 km por hora, fechou? De velocidade. Aí o carrinho pico roxinho fez aqui, ó, põe para cá, beleza? Aí ele fez a curva e aqui ele seguiu a 10 km por hora. Olha que legal. Olha só, povo, esse carrinho aqui, ele não mudou a intensidade da velocidade dele quando ele fez essa curva aqui, certo? Ele manteve a 10 km por hora. Então ele não teve a aceleração tangencial, certo? Mas ele teve a aceleração centrípeta, porque olha só, ele estava aqui, ó, vertical para cima, né? Aí ele fez a curva e saiu horizontal para a direita, certo? Ele mudou a direção e sentido da velocidade dele, então ele teve aceleração centrípeta. Fechou? A Lara botou ali, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, no chat, a Lara botou ali, ó. Como mudaria o sentido e direção da velocidade de uma curva? Assim, né? Aí depois, quando a gente estudar a dinâmica, tá, Lara, a gente vai ver como que isso acontece, né? Que aí tu vai ter uma força centrípeta, que pode ser a força de atrito atuando ali, certo? Então é basicamente isso que faz a aceleração centrípeta. O Vitor botou ali, fala sobre a diferença entre direção e sentido. Ah, muito bem, a brasileira do Acre já acabou respondendo ali, né? Mas vamos complementar, é isso aí. Quando a gente fala em direção, direção é uma reta, né? Então, direção pode ser horizontal, pode ser vertical, tá? Agora, o sentido é meio que a orientação dessa reta, é a pontinha da flechinha. Então, o sentido pode ser direita, esquerda, para cima e para baixo, e assim vai. Então, nesse caso aqui, ó, aqui inicialmente a direção é vertical e o sentido para cima, tá? Depois, quando fez a curva, a direção é horizontal e o sentido para a direita. Tá? Fez sentido? Por exemplo, aqui, ó, a direção é horizontal e o sentido para a direita. Aqui eu coloquei 2 exemplos, certo? 2 exemplos aonde, o que acontecia aqui, tá? Aonde eu tinha um só com aceleração tangencial, boa Mel, já coloquei para dúvida aqui, boa lembrança, e outro só com aceleração centrípeta. Mas agora, é possível um movimento ter ao mesmo tempo aceleração tangencial e aceleração centrípeta? A resposta é sim. Imagina, por exemplo, vou voltar para mim. Cara, eu tô pegando aqui, ó, e eu fiz um movimento com uma curva que eu tô acelerando ainda, pisando no acelerador. Eu tô fazendo uma curva e ao mesmo tempo aumentando a minha velocidade. Não é muito prudente tu fazer isso, né? Mas vamos lá. Se tu fizer isso, tá fazendo uma curva e ao mesmo tempo aumentando o valor da velocidade, tu vai ter a aceleração centrípeta, porque tu está fazendo curva, e tu vai ter a aceleração tangencial, porque tu está variando a tua velocidade. Ou, se eu estou fazendo uma curva e freando o carro, pisando no freio, eu vou ter aceleração centrípeta, correto? E eu vou ter aceleração tangencial, certo? Ou seja, estou fazendo curva e estou mudando o valor da velocidade. Uma dica, tá, para vocês associarem, tá, as duas acelerações. Não sei se todo mundo aqui dirige, né? Mas pensa comigo, vê se tu já dirigiu o simulador de carro, alguma coisa assim, né? Olha só, quando tu está dirigindo e tu gira o volante, né, para o carro fazer curva, gira o volante, tu vai sentir a aceleração centrípeta. Agora, se eu piso no acelerador ou piso no freio, eu vou sentir a aceleração tangencial, porque aí eu vou mudar o valor da velocidade. Certo? A Isabela botou, então somente a centrípeta nunca vai alterar a velocidade. Isso. Tá? Beleza? Mas vocês cuidem para não confundir. Não quer dizer se um movimento tem aceleração centrípeta, necessariamente, né, ele não vai mudar a velocidade. Não, porque eu posso ter a centrípeta e a tangencial ao mesmo tempo, certo? Agora, se eu só tenho aceleração centrípeta, não mudo o valor da velocidade, só a direção e sentido. A Lara perguntou, existem fórmulas para calcular as acelerações? Em algum momento o Enem pode impedir para calcular as duas acelerações na mesma questão? Boa pergunta, Lara. Bom, então, sim, existe fórmula. Agora, daqui a pouco, a gente vai ver o cálculo da aceleração tangencial.
Quando a gente aprender sobre movimento circular, a gente vai ver a da centrípeta. Eu já vi que o Florico já adiantou, é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Nunca vi cair no Enem ao mesmo tempo, no Enem, tá? As duas, tá? Nunca vi. Pode ser que caia esse ano, beleza? Ao mesmo tempo, num único movimento, seria novidade no Enem, beleza? Eu vou mostrar para vocês primeiro o cálculo da aceleração tangencial somente, tá? Por quê? Porque a centrípeta, a gente vai ter uma aula de movimento circular que a gente vai explorar muito a centrípeta. Aqui primeiro eu só quis mostrar para vocês, tá? O que faz a centrípeta. O cálculo a gente vai ver mais para frente, não se preocupem, tá? A primeira aqui é a da aceleração tangencial. Aceleração tangencial, olha o delta de novo aqui pra gente, ó. Então eu vou calcular fazendo a variação da velocidade e vou dividir pela variação do tempo. Então eu vou pegar o quanto que a velocidade variou e vou dividir pelo tempo. Certo? Tranquilo aqui? De boas? Essa ideia de aceleração. Vamos ver qual que fica a unidade de aceleração aqui. Eu vou explorar com vocês principalmente a ideia no sistema internacional, tá? Ó, acompanha comigo, turma, para vocês verem como é que fica, beleza? Olha só. Então, velocidade, né? A gente viu que no SI a unidade é metro por segundo, fechou? Aí o tempo em segundo no SI, beleza? Aí olha só como é que fica a unidade de aceleração. A unidade de aceleração vai ficar metro por segundo ao quadrado. Tem uma lógica do porquê que é metro por segundo ao quadrado. Se liga só comigo, olha só qual que é a ideia. Velocidade é metro por segundo, né? Então, metro por segundo. Essa é a unidade de velocidade. Tempo, a unidade é segundo. Então, perceba que aqui eu fico com metro por segundo por segundo. Matematicamente, eu posso escrever como metro por segundo, tá? Aqui, imagina que é uma fração, porque é segundo sobre 1. A gente não escreve, mas é segundo sobre 1. É uma fração, eu estou dividindo duas frações, eu inverto a outra. Então, fica vezes 1 sobre segundo. Em cima, metro vezes 1 é metro. S vezes S fica S ao quadrado. Por isso que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Olha que legal. Beleza? É importante que tu saiba também interpretar a unidade de aceleração, certo? O que quer dizer aceleração em metro por segundo ao quadrado? Vamos supor, cara, eu tenho um movimento cuja aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Significa que a cada segundo a minha velocidade aumenta 10 metros por segundo. Ela diz o quanto que a minha velocidade varia. Então, ter 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração significa que a velocidade vai variando assim, ó. Começa no zero, depois vai para 10 metros por segundo, depois para 20 metros por segundo, isso a cada segundo, né? Depois para 30 metros por segundo, depois para 40 metros por segundo e assim sucessivamente. Beleza? É assim que eu interpreto, então, a aceleração. E como exemplo aqui, ó, para vocês, olha que legal a perguntinha aqui, ó. Qual a aceleração de um carro que vai de 0 até 108 km por hora em 10 segundos? Povo, ó, primeira coisa, se eu quero ter a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ó, eu vou pegar isso aqui, os 108 km por hora, e eu vou converter para metros por segundo. Vocês já tinham soprado aqui para mim como é que converte, né? Eu divido por 3,6, então eu acho 30 metros por segundo. Fez sentido? Fez. Agora vamos fazer o cálculozinho da aceleração de um movimento que fez isso. Então, ó, a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A variação, ó, cuida bem, rigorosamente é uma variação, povo. Então é o final menos o inicial. O inicial aqui é 0. A velocidade final é 30 metros por segundo. Então eu vou ficar com 30 metros por segundo
dividido por 10 segundos. Fechou? Executando a divisão, eu fico com 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa que a cada segundo, esse carro hipotético aqui, ele aumenta a velocidade dele em 3 metros por segundo. Fechou? Fez sentido para vocês? Beleza? Tudo certo? Muito bom. 3 metros por segundo ao quadrado. Certo? Não, quem gosta de carro, né, é ligado em carro, pô, isso aqui, qual que é a ideia, né, disso aqui? Às vezes o pessoal fala, né, dos carros, assim, carros esportivos. Ah, o carro tal, ele consegue ir de 0 a 100 km por hora em 4 segundos, em 5 segundos. Cara, ele está te dando, na verdade, indiretamente, a aceleração do carro, né? Só não está calculadinho em metros por segundo ao quadrado, né? Mas aquilo ali, indiretamente, ele está te dando a aceleração do carro. Fechou? Pô, faz sentido para vocês isso? Foi pro coração de vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo maravilha? Aqui na ideia de aceleração? Tudo tranquilo? Belezinha? Posso trocar aqui? Deixa eu me tirar aqui, ó. Ó, para quem quiser tirar um print, né? Tá, ó, printzinho, sim, tudo certinho. Beleza, pô, beleza. Vamos lá, vamos começar a semana com tudo, pô. Vamos que vamos, hein? Vamos lá. Então eu vou tirar aqui, ó, vamos trocar. E aí, pô, olha só quem é que tá dando as caras aqui pra gente. Olha só que maravilha. É ele, o MRU, o Movimento Retilíneo Uniforme. É o nosso primeiro movimento pra gente estudar aqui na física. Vamos lá, na cinemática. O que a gente vai ver hoje só de movimentos, tá, turma? É o MRU. Aí nas próximas aulas a gente vai estudando outros movimentos, vai ter, né, o MRUV, a queda livre, a gente vai avançando. Mas hoje a gente vai começar com este amigão aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar explorando aqui, ó, o MRU, tá? Tendo em mente a seguinte ideia, olha só. Vamos ver pelo nome dele, movimento retilíneo e uniforme. Então tá bom, olha só. Retilíneo, povo de Deus. Retilíneo significa o quê? Eu vou explorar contigo. Olha só, retilíneo quer dizer que eu não faço curva, né? Que eu estou andando em linha reta. Só que, se eu estou andando em linha reta e não faço curva, tem uma aceleração, então, que não vai ter no meu movimento. Se eu não estou fazendo curva, se não tem curva, qual é a aceleração que não tem no movimento? Pega da folha anterior. Qual é a aceleração que não tem no movimento se eu não faço curva? Centrípeta. Isso aí. Perfeito. Pegaram direitinho. Não tem aceleração centrípeta. Isso aí, tá? Então vou escrever assim, ó. AC de aceleração centrípeta, 0. Não tem aceleração centrípeta. Fechou? Uniforme também, ele é uniforme. Turma, uniforme. Uniforme significa igual na língua portuguesa. Uniforme quer dizer igual, uma coisa que não muda. No caso aqui, ó, dessa beleza, sabe o que não muda? O que vai ser igual, constante? O valor da velocidade. Isso aí, o valor da velocidade. Vai ser o valor da velocidade sempre constante, sempre igual, que não muda. Só que se eu tenho que o valor da velocidade, a intensidade da velocidade vai ser constante, a outra aceleração eu também não vou ter aqui. Então aqui eu também não vou ter aceleração tangencial. Não vai ter nenhuma. Professor, é sério isso? É sério. Olha bem aqui para mim, cara. O MRU, ele vai ser o único movimento na física que não tem nenhuma aceleração. Qualquer outro movimento que a gente for estudar vai ter alguma aceleração. Mas esse camarada aqui não vai ter. Fechou? O MRU. Então tá? Aqui tem um exemplo aqui, ó, de alguém que estaria em MRU. Beleza? Olha que legal aqui, ó. Camaradinha aqui, ó, tá andando 10 metros, andou em 2 segundos. Aí depois aqui, ó, pum, andou mais 10 metros e olha só, daqui para cá se passaram os mesmos 2 segundos. Tá vendo aqui, ó?
acrescento mais 2 segundos. O camarada anda 10 metros. Ah, mais 2 segundos. O camarada anda 10 metros. E assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Então ele anda sempre espaços iguais e intervalos de tempo iguais. Esse que vai ser o MRU. Então o cara tá fazendo meio que assim, ó meu dedo, ó. Sempre com a velocidade igual. Essa que é a ideia do MRU. Lista para mim, ó, vamos escrever, tá? Para vocês terem anotadinho aí, ó, as características do MRU. Então, MRU é um movimento sem aceleração. Certo? Ou seja, em todos os aspectos, a minha velocidade é constante. Fechou? Além de não ter aceleração, certo? O MRU, olha só uma consequência aqui pela figura. Cara, tá vendo que, ó, você tá andando sempre 10 metros a cada 2 segundos. Tu anda sempre distâncias iguais para o mesmo intervalo de tempo quando tu tá em MRU. Beleza? Deixa eu tirar aqui, ó. Então tu anda distâncias iguais para um mesmo tempo. Certo? Belezinha, povo? Esse que vai ser, então, o nosso querido MRU. O cara vai ter a velocidade constante e ele vai dar sempre distâncias iguais para o mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, primeiramente, eu quero então só que vocês entendam, beleza? Como que é o MRU. Perfeito? É essa a ideia. MRU é velocidade constante e sem aceleração. Beleza, povo? Tudo certo aqui? Buenas! Vamos lá agora. Uma perguntinha legal. Cara, tá vendo esse cara aqui, né? Beleza. Ele tá avançando ali, né? 5 metros a cada segundo, porque são 10 metros em 2 segundos. 2 segundos, logo 5 metros a cada segundo. Cara, e se eu quiser saber assim, ó, qual vai ser a posição desse cara daqui a 3.752 segundos? Olha a pergunta, velho. Qual vai ser a posição desse cara daqui a 3.752 segundos? Certo? Cara, tu ia ficar contando de 1 em 1 segundo onde é que ele tá. Até tu chegar no 3.752 segundos. Não, jura, né? Mas jura, cara, é muito mais fácil tu fazer isso aqui, ó. Tem em mente isso aqui, ó. Função horária do espaço no MRU. Olha ali, ó, função horária do espaço no MRU. Que bonitinho. Essa função aqui, turma, essa equação aqui, ó, que o pessoal muitas vezes conhece como o sorvetão, né, da física, sorvetão, ela vai servir para tu calcular qual é a posição, né, do camarada, certo? É o sorvete, isso aí, ó, a cada instante de tempo. Vamos analisar ela bem bonitinho aqui, então, ó, o que é cada coisa, tá? Olha só. Isso aqui é um S0, tá? Por que S0? Porque é a posição no instante zero, ou seja, é a posição inicial. Beleza? V vezes T é velocidade, obviamente, e T é o tempo que se passou aí do movimento. E o S, que consta aqui, ele vai indicar para a gente a posição final do nosso movimento. Fechou? Então, essa equação aqui para a gente, ela vai poder, quando a gente estiver em MRU, ela vai poder dizer para a gente, cara, ele vai estar na posição tal, ele vai estar na posição tal, daqui a tantos segundos. Certo? A Lara perguntou ali, a posição no instante zero sempre vai ser zero? Resposta, Lara, não, né? Tudo vai depender do referencial que é adotado.
Posição inicial nem sempre vai ser zero. Tudo depende do referencial. Certo, povo? Depois eu vou fazer um exemplo agora com vocês com essa equação, com a função horária da posição, beleza? Para vocês terem em mente, né, direitinho, como é que a gente usa essa belezura aqui, tá? Então, ó, esse zero é a posição inicial, que não necessariamente é zero. V vezes T é a velocidade do movimento vezes o tempo. Outra coisa legal para vocês cuidarem aqui, ó, é essa questão aqui da velocidade, tá? A velocidade, ela depende do referencial, o sinal dela. Ela pode ser positiva ou negativa, tá? Então, vocês cuidem com isso. Depois, nos exemplos, eu vou, né, mostrar para vocês como é que fica essa ideia. Beleza? A posição inicial, ela também pode ser negativa. Certo? Equação reduzida da reta, botou o Florico. Isso aqui é uma função de primeiro grau, tá? Pessoal que é ligado aí na matemática, isso aqui é uma função afim. Y igual a ax mais b, só que aplicado na física. Vocês podem fazer essas relações. Acho que a Fernanda fez, né? Na semana passada com vocês. Então, por exemplo, a questão dos gráficos, tu vai usar aqui, pode usar de boas. Certo? Deixa eu puxar ali para as dúvidas, vamos ver. É verdade, eu posso clicando com X, que eu já respondi, né? Bom, ficam para as próximas aulas isso. Professor, o primeiro S e a posição do quê? É a posição final, né? Do movimento. Então, esse S aqui é a posição final que o movimento se encontra. Fechou? Beleza, turma? Bom, turma, vamos fazer exemplo? Bora que bora? Vou sair aqui, tá? Vou pular para outra agora. Uop. Primeiro exemplo, vem comigo. Qual a posição do jovem após 20 segundos de movimento? Qual a posição que ele vai estar, né? Vamos lá. Então, ó, vamos adotar um referencial, né? Às vezes a questão adota para ti, às vezes não. Então, eu vou adotar um referencial e quando tu adota o referencial, ó, olha só, tem duas coisas muito importantes para tu contabilizar. São duas coisas. O que tu tem que contabilizar? Tua posição inicial, tem que dizer aonde que é o zero, tá? Uma posição inicial. E o sentido positivo. Você tem que sempre dizer onde é que está o zero e o sentido positivo. Beleza? Vou voltar para cá. Então, eu vou adotar, ó. Eu vou dizer que aqui onde o menino começa é a posição zero. E o sentido positivo, para facilitar um pouco, eu vou botar aqui para cá. Ó, esse é o meu sentido positivo. Está crescendo para cá o referencial. Beleza? Então, eu vou vir aqui e vou botar S igual a S0 mais V vezes T. Fechou? Daí agora, neste exemplo aqui, a posição inicial realmente é zero. Né? O cara começou o movimento realmente no zero do referencial dele. Então, zero. Aí, mais. Falta a velocidade do cara, né? Pô, mas como é que eu posso achar a velocidade? Vou calcular aqui, olha aqui comigo, ó. Bom, a velocidade, lembra que velocidade é distância dividido pelo tempo? Eu posso pegar só esse pequeno intervalo aqui, ó, e pensar assim, cara, ele percorreu 10 metros, certo? Em 2 segundos. Distância dividido por tempo. Beleza? Então, a velocidade fica 5 metros por segundo. Fechou? Então, vamos lá aqui, ó. Eu vou botar 5 para a velocidade. Beleza? Aí a questão que é em 20 segundos. Então, vezes 20. Certo? Então, o cara vai estar lá na posição 5 vezes 20, 100 metros. Essa é a posição que ele vai estar depois de 20 segundos. Fechou? Faz sentido isso? Tudo certo? Buenas, voltamos para cá. Exemplo 2 agora. Vem comigo. Exemplo 2. Após quanto tempo as bolinhas vão colidir? Esse tipo de exemplo aqui é clássico, tá? Turma, esse exemplo aqui é clássico. Exemplo de encontro, de colisão e assim vai, cara. Tá? A lógica é sempre assim, tem duas bolinhas, tem dois carros, tem dois trens, tá? Muda o que tá ali, mas a lógica é sempre a mesma, tá? Tem esses dois caras, eu quero saber porque o A está mais rápido que o B, né? Então, o A vai em algum momento alcançar o B. E aí a questão quer saber após quanto tempo que elas vão se encontrar, certo?
Ó, acompanha comigo o raciocínio. Eu vou escrever o raciocínio e depois eu vou executar o raciocínio, certo? Olha só, olha só. Raciocínio. Raciocínio. Qual é o raciocínio que eu tenho que executar para resolver esse tipo de questão aqui, tá? De encontro, né? De batida. Anota aí para mim, ó. O raciocínio é igualar as funções horárias. Esse é o raciocínio para achar o tempo de encontro. Porque, certamente, quando elas forem colidir, concorda comigo? O A vai estar na mesma posição do B. Isso tem que acontecer, né? Para que eles se encontrem. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso, tá? Olha só. Vamos separar aqui. E aí, a primeira coisa que eu vou escrever isso aqui, ó. S de posição. Para diferenciar, eu vou dizer que é o S do A, da bolinha A. Fechou? Igual a S do B. Isso que eu escrevo. Tá? Agora, acompanha comigo. Pegue o sorvetão aqui e aplique o sorvetão para os dois. Professor, como assim para os dois? Tá vendo que aqui a questão ela já te indicou o referencial, ó, aparece aqui na imagem, beleza? Então, a questão está indicando que o positivo é nesse sentido aqui, certo? Ó, positivo é para cá, porque as posições estão crescendo para cá. Fechou? Agora vamos lá, S de A, como é que eu escrevo S de A? Vamos lá, S0, que é a posição inicial do A, é 3. Mais 4 vezes T. Onde é que vem esses números? 3 de posição inicial, 4 de velocidade. Fechou? Esse é o S do A, é o sorvetão referente ao A. Agora eu faço para o B também. O B vai ficar 7, posição inicial, mais 2T. Faz sentido? 7, posição inicial do B. 2T, porque 2 é a velocidade do B. Fechou? Agora, pessoal, a gente tem que isolar o T. Tá? Vamos cuidar na matemática aqui. O que eu vou fazer? Acompanha comigo. Ó. O 2T aqui, vou subtrair para o lado esquerdo. Tá? E o 3 aqui, eu vou subtrair para o lado direito. Fazendo essas trocas, olha como é que a gente fica. Então, 4T menos 2T igual a 7 menos 3. Faz sentido? 4T menos 2T é 2T. 7 menos 3 é 4. 2 multiplica aqui, vai dividir para o outro lado, então o tempo é 4 dividido por 2, ou seja, 2 segundos. 2 segundos é o tempo que leva para eles se encontrarem. Então, depois de 2 segundos, o A vai pegar e pum, vai encontrar o B. Povo, dúvidas aqui nesse exercício? Tudo certo? Faz sentido? Isso aí, 2 segundos. Perfeito. Palmas para nós. Muito bom. Fechou, fechou. No dúvidas aqui nessa ideia. E, povo, esse tipo de questão aqui, ó, ele vai possuir algumas variações, né? Que a questão poderia perguntar. Por exemplo, tá, achei o tempo de encontro, né? Que é 2 segundos. Pá, e se a questão me perguntasse assim, ó, qual é a posição do encontro? Vê que não é a mesma coisa? Ou seja, em que posição que acontece o encontro? Onde que ocorre o encontro? Né? Qual é a posição aqui que vai acontecer o encontro, né?
se a questão quiser saber em qual posição que acontece o encontro, eu pegaria esse 2 segundos e substituiria em qualquer um dos dois sorvetões. Por exemplo, pegaria o 2, substituiria aqui, aí fica 3 mais 4 vezes 2, ou seja, 3 mais 8, 11. Então seria no centímetro 11 que eles iam se encontrar. Isso, substitui por 2 na fórmula. Certo? Vamos botar ali no... Deixa eu botar aqui, ó. Se eles estiverem se afastando um do outro. Bom, se eles estiverem se afastando, ele não teria encontro, né? Aí não teria como fazer. Mas o que poderia mudar aqui nesse exercício aqui, ó, seria, por exemplo, o B, ao invés de estar indo para a direita, indo para a esquerda. Né? Se eu, tipo assim, ó, se o B eu botasse para o outro sentido, para a esquerda. O que mudaria nessa conta que eu fiz aqui, se, por exemplo, se o B tivesse indo para a esquerda? Cara, mudaria só o sinal. Isso, ó. Se o B, a questão botasse indo para cá, ao invés de ser mais 2t aqui na velocidade do B, seria menos 2t. Certo? Porque daí o B estaria indo no sentido negativo. Mudaria isso, tá? Seria negativo. O Iago botou, professor, tem como repetir o encontro? Sempre que aparecer essas questões de encontro, né, de uma chegando junto da outra, o raciocínio é igualar as funções horárias. Isso, o sinal da velocidade seria negativo. Perfeito. Tá? Ah, tá. Não sei se era o repetir, se seria a ideia de eu repetir o que eu falei sobre o encontro, ou se quer dizer o encontro de ter várias colisões. É possível. Né? Aí, tua pergunta vai até um pouco além, tá? Porque daí entra o estudo das colisões, Iago. Você tem que ver se a colisão é elástica ou inelástica, né? Para ver o que acontece quando eles colidirem um com o outro. Mas a resposta é sim. Depende da colisão, certo? Dúvidas mais aqui, povo? Ou tudo tranquilo? Esse nosso exemplo 2 aqui, de encontro do sorvetão, tá? A gente usou aqui a mesma fórmula, né? Do sorvetão. A gente só igualou o sorvetão de um com o outro. Esse é o raciocínio que a gente tem. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vou só esperar ver se mais alguém quer botar alguma coisa. Deixa eu enquadrar aqui bonitinho. Para quem quiser tirar o seu print. Beleza? Desce aqui para quem quiser tirar foto. E aí, a gente vai agora para uma última questão. Uma questãozinha do Enem. E a gente fecha a aula. Olha que lindeza, né? Fechamos. Primeira aula de física. Perguntaram aqui, ó. Prof... Ó, essa daqui, ó. Qual o referencial desse exemplo 2? Porque eu não consigo ver. O referencial está aqui, tá? Ó. Tá vendo essa reta numérica aqui, ó? Isso aqui foi indicado na questão, né? Então, este que é o referencial. Certo? Este que é o referencial. Quando ele bota assim, 3, 4, 5, 6, 7, ele está dizendo assim, ó, esse referencial, ó, os números estão crescendo para cá. Então, o sentido positivo é para a direita. No caso deste exemplo aqui, já foi indicado na questão o referencial. Algumas questões fazem isso. Fechou? Beleza, povo? Tudo certo aqui? Nas dúvidas? E agora, povo, eu vou fazer uma dinâmica com vocês em todas as aulas, tá? Quando aparecer esse sonzinho aqui, ó. Não sei porque eu escolhi esse sonzinho, mas este sonzinho é o som de questão do Enem, tá? Apareceu o barulhinho de raio, é questão do Enem. Vamos com tudo. Vamos resolver essa questãozinha do Enem de 2023. Que susto que é isso? É pra acordar, meu povo. Que se assustaram. Meu Deus. É sério, o fone tá no talo. Vou pedir pra produção depois baixar o som da vinheta, senão meus alunos aqui vão ficar surdos aqui. Vocês estavam dormindo. Vocês estão me enganando. Vocês estavam prestando atenção. Né? Vocês estavam dormindo. Vamos lá, ó. Questão do Enem de 2023. Vamos ver o que a pergunta quer primeiro. A velocidade do som na camada líquida em metro por segundo é. Ok. Vamos lá. Então ele quer saber a velocidade do som na camada líquida. Que é isso aqui. Bora. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção.
É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som da mecânica através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico gera uma vibração mecânica, é emitido a partir da superfície do solo. Então tá aqui, ele vai jogar um som, ó, pó, 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 joga um som aqui, beleza? Onde são posteriormente recebidos duas vibrações refletidas, ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundos. O segundo eco chega 1,5 segundos após a emissão do pulso. Então tá aqui o desenhozinho e ele quer saber a velocidade do som na camada líquida. Pô, via de regra, tem um textinho para interpretar, tá? Vamos tentar traduzir o que esse texto diz pra gente. Ele está dizendo o seguinte, ó, olha a ideia do texto. Tem aqui um negócio que vai jogar som, tá? Vai jogar um som. Aí olha só, isso aqui parece questão de ondas, né? Mas tu pode resolver por MRU. Então tu vai fazer aqui, ó. Um som, ele falou, ó, vai bater aqui no líquido e vai voltar. Certo? Esse vai ser o primeiro, porque o outro vai fazer isso aqui, ó. Vai chegar aqui, ele vai conseguir entrar no líquido. Aí ele vai aqui bater, voltar e chegar de volta ao ponto inicial. Então o som vai pegar e pum, bate e volta. O outro bate, entra aqui, volta e aí chega para cá. A questão me falou que o som que só bate e volta na primeira camada leva 0,5 segundos para ir e voltar. Então, ó, nessa partezinha aqui, ó, a gente tem 0,5 segundos para ir e voltar. A questão falou. E a questão falou que o segundo eco, né, leva 1,5 segundos. Cuidado. Quando ele fala 1,1 segundo, 1,1 segundo é o tempo para chegar, entrar no líquido e voltar tudo. É para fazer tudo isso, ó. 1,1 segundo para fazer tudo isso. Agora, acompanha o raciocínio comigo. Cara, se eu já tenho 0,5 segundos para ir e voltar só na rocha, né, sobra para fazer esse caminhozinho aqui, ó, no líquido, sobra 0,6 segundos. Faz sentido isso? Porque daí, ó, 0,5 para ir voltar na rocha, 0,6 pro líquido, somando tudo, dá 1,1 segundo. Beleza? A pergunta da questão é: qual a velocidade do som nesse líquido? Tu vai encontrar a velocidade fazendo... Olha que bonito. O Deus vê tudo. É sério mesmo. Deus vê tudo. Só que cuidado. Como ele pediu a velocidade só no líquido, olha só os valores que tu vai botar. Preste atenção. O que tu vai botar na distância? Tá vendo que no líquido ele bate e volta? E a camada de líquido é 450 metros, né? A distância que eu vou colocar, então, sabe qual é? 900 metros. Olha a sacanagem. Porque tu poderia pensar, 450, bota 450. Não. É 900 metros. Por que 900, povo? Porque ele vai e volta. Então, ao todo, ele percorre 450 mais 450, 900 metros. Percebeu a sacanagem? Daí a velocidade é o que eu quero saber. E o tempo é 0,6. Por quê? Foi 0,6 segundos que ele se movimentou no líquido. Porque tu nota que a pergunta é sobre o líquido. Fechou? Então, 900 igual a velocidade vezes 0,6. Então, a velocidade igual a 900 dividido por 0,6. Se tu fizer a divisão, tu vai achar 1.500 metros por segundo. Fechou? E aí, só para marcar ali, GABA, letra D. Certo? Era de Deus ver tudo. Só tinha que ter atenção nesses detalhes. Certo? A distância é 900. Por quê? Porque ele bate e volta. Então, ele percorre 450 mais 450. Certo? Então, dá 900. E o tempo é 0,6, né? Porque foi dito aqui, ó, no enunciadinho, no textinho, ó,
que ele leva 0,5 segundos, né? O primeiro a ser refletido, que é esse que só fica na rocha. E o segundo, que faz todo esse caminho de bater aqui e voltar, leva 1,1 segundos, né? Então 0,5 mais 0,6, por isso que ficou 0,6 aqui no tempo, certo? Povo, fez sentido para vocês aqui? Isso, ótima pergunta aqui, ó. Se ao invés de 0,6 eu colocar 0,3 na distância, aí eu coloco 450. Perfeito, isso aí. Certo? Dúvidas aqui, meu povo querido? Ou faz sentido? Tá? É tipo assim que são as questões do Enem, de MRU. Beleza? Questão de encontro é o que pode cair, certo? Ou questão de Deus vê tudo. Né? Mas vocês notam, olha como é que é a lógica do Enem, não é só usar o Deus vê tudo. Né? Só pegar esse númerozinho que estava aqui e colocar na distância. Tu tem que saber o que está acontecendo aqui na questão para saber direitinho quais valores colocar aqui. Certo? Daria para responder por comprimento de onda? Não daria, né? Porque não tem a frequência, né? Para tu usar por ondulatória. Beleza? Povo, quem gostou da aula, dá um joinha aqui no chat. Quem gostou da aula, dá um joinha. Já tá dando o nosso tempo. Dá um joinha aqui. Ah, foi muito bom, passou rápido, né? Ah, que loucura. Gente, um prazer. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês, certo? Prazer imenso. Espero nos encontrarmos muito mais vezes para a gente aprender física, certo? De uma maneira muito descontraída. Essa foi a nossa primeira aula de MRU, certo? Prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado pela moral. E a gente se vê. Até uma próxima, tá?